Você já tentou respirar dentro de um lugar onde o ar simplesmente não existe? Eu tentei. Aos 8 anos, não foi brincadeira de criança, nem castigo de escola. Foi real. Eu me contorcia dentro de uma mala de couro amarrada com cordas e coberta por sacos de farinha. Minhas costas colavam no tecido grosso e abafado, enquanto o navio balançava como se quisesse me engolir. E eu não podia gritar. Se eu gritasse, eu morria. A mala foi lacrada num cais da cidade de Gênova, Itália. A guerra havia acabado, e o mundo inteiro festejava a queda do terror. Mas para mim, a paz foi o começo de um novo inferno. Meu nome é Mercedes de Santoro. Nasci em 1937, no sul da Itália. E essa é a história de como fui vendida como bagagem, não como metáfora. Fui literalmente embalada, negociada e transportada como um objeto, sem nome, sem documento, sem ninguém no mundo. Quem me amarrou dentro daquela mala não foi um estranho, foi alguém da minha própria família. Se você acha que já viu histórias pesadas na internet, te convido a ficar até o fim, porque a minha não termina com vingança. Ela termina com escolha. Se alguma parte dessa história já mexeu com você, curta o vídeo agora. Não é por números, é porque cada curtida aqui ajuda esse tipo de história a alcançar mais pessoas. Pessoas que talvez como eu Undeia estejam presas em alguma mala invisível. Era 1945, e o mundo comemorava a rendição da Alemanha nazista. Mas na minha cidade, entre ruínas e silêncio, só se falava da fome. O arroz era cozido com pedras para render. As mães arrancavam pedaços de seus próprios vestidos para fazer sapatos para os filhos. Meu pai, que havia lutado na linha de frente, voltou irreconhecível, com os olhos mortos e as mãos sempre tremendo. Ele se sentava no chão da cozinha, chorava baixinho, como se pedir socorro fosse pecado. Minha mãe morreu num bombardeio em 1943. Desde então, eu vivia com meu pai e minha tia Marieta menos irmã dele, que havia voltado da França, dizendo que conhecia gente importante no Brasil, gente que precisava de criadas, gente disposta a pagar bem, disposta a tudo. Na época, eu não entendia nada, mas hoje, aos 86 anos, revendo cada gesto dela, eu sei. Minha tia já tinha decidido meu destino desde o começo. Ela me penteava com uma delicadeza falsa e dizia com um sorriso: no Brasil, tem sol o ano inteiro. Mercedes, lá tem carne todo dia. E você vai ter até sapato de verniz. Naquela noite, ela me deu um banho, prendeu meu cabelo com um laço vermelho e me deu um pão inteiro só para mim. Foi o melhor jantar da minha infância. E o último que comi com liberdade. Na madrugada, ela me levou até o porto, dizendo que eu ia fazer uma viagem surpresa. E antes que eu entendesse o que estava acontecendo, me home malto, com cheiro forte de álcool e palha, me colocou sentada dentro de uma mala, cobriu minhas pernas com panos grossos e trancou a tampa com um fecho de metal. Minha tia nem olhou nos meus olhos. Só disse: fica quietinha, Piccola, senão eles te jogam no mar. Eu achei que fosse brincadeira, mas quando o porão do navio se fechou e tudo ficou escuro, eu percebi que aquela mala era real e que ninguém ia me tirar dali. A viagem durou quase 2 semanas. Não me lembro dos detalhes, só flashes, cheiros. Gosto de sangue na boca, um rato que passou por cima da minha perna, certa noite. E a certeza de que, se Deus existia, Ele estava me olhando de olhos fechados. Cheguei ao Brasil com febre, desidratada e sem saber falar uma palavra em português. Meu pai desapareceu pouco depois da minha partida. Diziam que ele havia embarcado para o norte em busca de trabalho, mas ninguém nunca mais ouviu falar dele. Até hoje, não sei se ele acreditava que eu estava viva ou morta. Mas o que me esperava em terra firme era ainda pior. A mulher que me esperava no porto usava um chapéu atumarinho e um vestido cinza, com um broche dourado preso no peito. Eu nunca tinha visto algo tão elegante. Ela segurava uma sombrinha, como se o sol do Brasil fosse uma ofensa pessoal.
Ela não me abraçou, nem me perguntou o nome. Só disse para o homem que me carregava: coloque no banco de trás. Coloque. Como quem fala de uma caixa, como quem recebe uma encomenda qualquer. Durante o trajeto até a casa dela, passei mal 2 vezes. O carro tinha cheiro de gasolina, couro e perfume doce. Tive vontade de vomitar, mas me segurei. Estava com medo de ser jogada para fora. Ela não olhou para mim uma única vez. Falava com o motorista como se eu não estivesse ali. Dom Elvira. Esse era o nome dela. Na rua onde morava, diziam que ela era viúva de um senador paulista. Rica, autoritária, cheia de joias e com poucos sorrisos. Não tinha filhos, tinha empregados. Muitos. A casa era imensa, com escadas de mármore e um jardim que parecia um cemitério de flores mortas. Tudo era bonito, mas gelado. As paredes ecoavam, os passos faziam barulho. E ninguém ali parecia humano. Naquela primeira noite, não me deram comida, só um pedaço de pão seco e uma xícara com água escura, menos que depois descobri ser café velho. Me trancaram num quartinho nos fundos, onde havia uma cama estreita, um balde e uma janela sem vidro. Na porta, por dentro, não havia maçaneta. Só entendi o que estava acontecendo quando ouvi a cozinheira cochichando com a lavadeira na manhã seguinte. Essa menina veio da Itália escondida. A dona a comprou por metade do preço. Diz que é muda. Muda. Ali estava minha nova identidade. Se eu falasse, apanhava. Se chorasse, ficava sem comida. Se tentasse sair, a porta não deixava. Foi assim que comecei a me tornar outra pessoa. Uma menina invisível. Sem nome, sem língua, sem direitos. Aquela que limpava os pratos depois do jantar e recolhia lençóis manchados pela madrugada. Mas eu ouvia tudo e aprendi a entender o idioma do silêncio. Lá dentro, entre aquelas paredes frias, cada som dizia mais que 1000 palavras. O ranger da porta às 3 da manhã, o assobio do jardineiro, o estalo da bengala da dona no chão de madeira. Aprendi que naquele lugar, existir era um perigo. Então me apaguei. Fiz o que esperavam de mim. Fiquei muda. Um dia, ouvi Dom Elvira conversar com uma visita. Estava orgulhosa. Dizia: trouxe a menina direto da Europa. Ninguém sabe que ela está aqui. Uma criança assim, obediente e calada, é mais útil que qualquer criada do cortiço. Foi ali que algo dentro de mim começou a mudar. Uma parte que estava dormente acordou. Naquela noite, quando tudo silenciou, escrevi meu nome com o dedo sujo na parede. Mercedes. Era só isso que eu queria lembrar, que apesar de tudo, eu ainda era alguém. E foi ali, naquela parede manchada, que nasceu a promessa que me manteve viva pelos anos seguintes. Se você quer saber o que aconteceu depois, continue comigo até o fim. Você vai entender como uma criança muda conseguiu se tornar a voz de sua própria história. Eu não falava, mas minha mente gritava. Dentro do quartinho, comecei a usar o dedo como lápis e a parede como caderno. Escrevia tudo o que lembrava, palavras soltas, nomes, receitas da minha mãe, músicas antigas que ela cantarolava enquanto pendurava roupas num varal de guerra. Mesmo sem saber ler, eu rabiscava letras como quem esculpe um nome num túmulo, para não esquecer quem era, para não deixar que me apagassem por completo. À noite, enquanto os criados dormiam e os ratos passeavam pelo telhado, eu me sentava perto da fresta da janela. Dali, ouvia os sons da casa. E com o tempo, comecei a entender. Não sei dizer quando aprendi português. Só sei que ele entrou pelos meus ouvidos como uma chuva fina, silenciosa, insistente. Decorei phrases, repetia mentalmente. Inventava diálogos. Falava comigo mesma, menos só com os olhos. Uma noite, ouvi a filha da cozinheira lendo em voz alta na cozinha. Ela lia devagar, como quem tem dificuldade. Era um livro infantil, chamado Histórias de Bichos e Meninas. Na manhã seguinte, roubei esse livro. Não por maldade, por desespero. Li cada palavra devagar, arrastando os olhos pelas frases. Lia com os dedos, lia com fome. Ali,
Aprendi mais do que português. Aprendi que, em algum lugar do mundo, havia meninas que sorriam, que corriam, que tinham mães vivas e pais presentes, e que o que eu vivia não era normal. Por fora, eu era uma serviçal muda. Por dentro, eu era uma garota italiana, trancada num corpo que queria escapar. Dom Elvira nunca soube da minha evolução. Ela me via como a muda, a criança inútil. Mas toda vez que me olhava de cima, com aquele desprezo de gente grande, eu pensava: você não faz ideia do que estou construindo aqui dentro. Comecei a observar o comportamento das pessoas. Entendi que até mesmo quem me humilhava também era prisioneiro de alguma coisa. A lavadeira chorava escondido. O motorista bebia até cair. A própria Dom Elvira andava com um remédio de vidro marrom. Na bolsa menos dizia ser para nervos, mas eu já sabia. Era morfina. Naquele ambiente sufocante, o que me mantinha viva era um fio invisível, chamado esperança. Não uma esperança de contos de fada, mas uma esperança dura, suja, teimosa. Foi ela quem me fez costurar minha primeira boneca com retalhos jogados no lixo. Quem me fez bordar, com agulha e linha escondidas, meu nome num pedaço de pano. Mercedes. Ponto por ponto. Lettre por lettre. Aos 8 anos e meio, eu tinha bordado o que ninguém mais parecia enxergar. Eu existia. Se você chegou até aqui, e essa história tocou seu coração, aproveita para se inscrever no canal. Tem muitas Mercedes por aí, que ainda não conseguiram contar sua história menos. E quando você se inscreve, você ajuda a dar voz a quem nunca teve. Eu só não sabia que aquela pequena faísca de coragem que crescia dentro de mim ia ser testada de uma forma que nem os livros me prepararam, porque a mulher que mandava em mim estava prestes a mostrar que o inferno ainda tinha novos cômodos para eu conhecer. A primeira vez que tentei falar foi como uma pedrinha jogada contra um muro. Eu já sabia o suficiente do idioma para tentar formular uma frase. Não queria gritar, nem reclamar. Só queria dizer obrigada. Uma palavra simples, pequena, mas que para mim era um grito. A cozinheira havia me deixado um pedaço de bolo escondido sob o pano de prato. Era a primeira coisa doce que eu via desde que cheguei naquele país. Esperei todos saírem da cozinha. Me aproximei dela e sussurrei, com os olhos abaixados: obrigada. Ela regalou os olhos, não sorriu. Não disse nada. Naquela noite, Dom Elvira entrou no meu quarto com um olhar em chamas. Você está falando agora? Quem ensinou? O que mais você anda fazendo sem minha permissão? Tentei explicar. Tentei dizer que só estava aprendendo, mas ela não quis escutar. Pegou o livro escondido debaixo do meu colchão. Rasgou as páginas, com a mão trêmula. Depois, me trancou no porão. O porão não tinha janela, nem cama, nem pano no chão. Eu fiquei ali por 3 dias, sozinha, sem comida, com medo de morrer. Mas o que mais me doía era a sensação de ter regredido, de ter errado em tentar ser gente. No terceiro dia, acordei com um barulho novo. Alguém abrindo a porta, mas não era Dom Elvira. Era um homem alto, de terno claro, que entrou sem olhar para mim. Atrás dele, uma mulher de jaleco branco. Mereca, onde está a menina muda? Ele perguntou, com voz firme. Dom Elvira apareceu minutos depois, com o rosto pintado de preocupação falsa. Ela está doente, Sr. Daughter. Tem febre. Não fala, coitada. Veio da Europa com problema nos pulmões. Ele não respondeu. Se ajoelhou diante de mim. Pegou minha mão e disse devagar: qual o seu nome, menina? Foi a primeira vez que alguém perguntou isso desde que cheguei ao Brasil. E eu respondi, com voz fraca, arranhada, quase invisível: Mercedes. A médica se entreolhou com o homem. Houve um silêncio estranho. E então, ele se levantou e disse para Dom Elvira: a partir de hoje, essa menina será examinada toda semana. E quero um relatório sobre a alimentação dela. Se algo acontecer com ela, a senhora será responsabilizada. Era um médico da prefeitura. Tinha sido chamado por alguém da rua.
talvez pela lavadeira, talvez pela filha da cozinheira, mas ele foi a primeira pessoa que me tratou como alguém menos, e não como uma sombra. Depois disso, muita coisa mudou, e muita coisa piorou. Dom Elvira passou a me vigiar mais de perto. A comida melhorou, mas o tom de voz dela ficou mais seco. Ela passou a me chamar de menina ingrata. Você devia me agradecer, dizia ela. Sem mim, você estaria morta na guerra. E por mais que aquela frase me causasse náusea, uma parte de mim entendia. Ela acreditava nisso. Na cabeça dela, eu era um favor. Um peso resgatado do lixo da Europa. Mas eu não era lixo. E naquele momento, eu soube. Se ninguém me salvaria, eu teria que me salvar sozinha. Se você já ouviu algo parecido com o que Mercedes ouviu, se já te fizeram acreditar que você devia ser grato por uma dor que não escolheu, comenta aqui embaixo. Sua história também importa. Na semana seguinte, o médico voltou com um presente. Era um livro simples, encapado com papel jornal. Na primeira página, uma dedicatória escrita à mão. Para quem ainda acredita em liberdade, mesmo trancada, Dr. Augusto, 1946. Foi ali que minha esperança deixou de ser segredo e virou plano. O livro do Dr. Augusto se tornou meu esconderijo, não só pelas palavras, mas porque era nele que eu guardava tudo o que estava aprendendo a dizer. Na contracopa, escrevia frases que ouvia durante o dia. Depois, quando estava sozinha, repetia em voz baixa. Treinava a pronúncia, a entonação. Eu falava com as sombras do quarto, falava com Deus, falava comigo. Dom Elvira nunca mais permitiu que eu fosse examinada sozinha, mas ela não sabia menos, ou fingia não saber, que agora, na ausência de gritos, eu construía silêncios resistentes. Comecei a prestar atenção nas roupas que lavava, nos tecidos que eram descartados, nos remendos das saias velhas. Percebi que, com uma agulha e linha, eu podia fazer mais do que costurar. Eu podia planejar. Consegui uma agulha escondida no forro de um avental. Peguei pedaços de pano da lixeira e comecei a treinar. À noite, debaixo do cobertor, fazia bonecas, bolsas pequenas, almofadas mal feitas, até conseguir criar a primeira peça de roupa, que, sem saber, mudaria meu destino. Um lenço de cabelo bordado, com flores, e meu nome, Mercedes. Bordado com ponto invisível, só perceptível para quem olhasse muito de perto. Mas estava ali, era meu. E pela primeira vez, senti que minha existência estava marcada em algo que não podiam arrancar. Foi então que uma das empregadas mais antigas, Dona Zenaide, me flagrou costurando. Em vez de me denunciar, ela se sentou ao meu lado, olhou o lenço e disse, em voz baixa, você tem mãos de gente forte. E completou. Mãos que sangram em silêncio são as que mais sabem construir futuro. A partir daquele dia, ela começou a me trazer retalhos escondidos, agulhas, botões, e às vezes até panos de linho que sobravam da roupa da patroa. Ela não falava muito, mas uma noite me entregou um embrulho com um bilhete escrito com letra torta. Toda árvore começa como semente no escuro. Você vai crescer. Só não pode deixar que te plantem em cova rasa. Foi a primeira vez que alguém acreditou em mim menos, mesmo sem dizer isso em voz alta. Nos meses seguintes, comecei a fazer pequenos reparos nas roupas da casa. Dom Elvira percebeu, e ao invés de elogiar, me usou como costureira não oficial. Já que está tão útil que ganhe o pão que come, dizia ela. Mas por dentro, eu sorria, porque a cada bainha que eu ajustava, a cada botão que costurava, eu me aproximava de algo que ela jamais conseguiria controlar. Minha liberdade. Um dia, a filha da vizinha viu uma peça feita por mim. Era uma saia azul, feita com sobras, mas com um detalhe que chamou atenção: o bordado nas laterais. Foi a menina muda que fez. Ela perguntou. Zenaide confirmou com um aceno. 2 dias depois, a mulher bateu na porta com um pacote de tecidos e pediu que a menina fizesse uma encomenda. Pagaria por fora, sem que Dom Elvira soubesse. Ali nasceu meu primeiro cliente, e o início de algo que eu jamais imaginei. Minha independência
costurada à mão. Se você acredita que pequenos talentos podem mudar destinos inteiros, escreve aqui nos comentários. Qual é o seu dom menos? Ou o dom que salvou alguém que você conhece? Histórias assim merecem ser contadas. Naquela noite, quando entreguei minha primeira peça pronta e recebi 2 notas dobradas dentro de um pão seco, fui até meu quarto, escondi o dinheiro na costura do travesseiro e chorei. Mas não era choro de dor, era choro de quem, pela primeira vez, viu uma porta entreaberta. Mesmo depois de anos vivendo entre trancas, eu só não sabia que dias depois, essa pequena porta se transformaria num abismo. Não há como prever o momento exato em que uma estrutura desmorona. Às vezes é um pequeno detalhe, um passo fora do tempo, um olhar errado. No meu caso, foi um bordado. O lenço que eu havia feito para a filha da vizinha, menos um presente simples, com flores amarelas e uma letra M discreta no canto, foi visto por Dom Elvira, durante uma missa. Ela o reconheceu, sabia que aquele ponto era meu. Sabia que aquela linha era da casa dela, e sabia acima de tudo, que eu estava agindo por conta própria. Quando cheguei do mercado naquela tarde, ela já me esperava no corredor, de braços cruzados, com os olhos cheios de uma raiva, que não gritava menos queimava. Você me traiu, ela disse. Eu tirei você da miséria. E é assim que me paga, costurando pelas costas, recebendo dinheiro que não é seu. Tentei me explicar. Disse que usava sobras, que não roubava nada, mas ela não queria ouvir. Na frente de todos os empregados, ela me chamou de ingrata, de imunda, de ladra. Jogou minhas roupas no chão e rasgou os tecidos que eu havia separado para o próximo pedido. E então, com um tom de voz mais frio que eu já ouvi na vida, ela disse: Você está na rua. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu, e algo outro nasceu. Eu não chorei. Não implorei. Apenas recolhi meus poucos pertences. O livro do Dr. Augusto. 2 lenços. Uma boneca mal costurada. E o envelope de pano, onde eu havia escondido as notas dos pequenos bordados. Saí da casa com o rosto sujo de poeira e o coração aos pedaços, mas com as mãos firmes. Não tinha para onde ir, nem quem me acolhesse. Mas eu tinha meu nome. E, pela primeira vez em anos, ele soava alto dentro de mim. Mercedes. Fui direto à pensão onde Zenaide dizia ter morado anos antes. Era um lugar simples, com cheiro de comida velha e barulho de louça o tempo todo. Mas quando a senhora da recepção me olhou e perguntou: Nome? Eu respondi sem hesitar: Mercedes de Santoro. Ela sorriu. E aquilo me deu um lar. Nos primeiros dias, dormi num colchão fino no chão, ao lado de uma idosa chamada Célia, que falava dormindo e me chamava de menina do ponto bonito. Ajudava na limpeza pela manhã e costurava à tarde, num quartinho dos fundos. Aos poucos, fui ganhando clientes do bairro. A filha da vizinha me indicou para amigas. A lavadeira da antiga casa me trouxe mais encomendas escondidas. E, quando percebi, eu estava vivendo Simples, Moslever. Comprei minha primeira máquina de costura, usada aos 19 anos. Pintei a parede do ateliê com a cor lavanda e pendurei um retrato da minha mãe, menos copiado de uma foto antiga, que a Célia me ajudou a desenhar. Ali naquele pequeno espaço, que cheirava a linha e sonho, eu reconstruí minha vida. E cada peça que eu costurava era uma cicatriz que se fechava. Se você também já precisou recomeçar do zero, deixa aqui seu comentário. Conta pra mim, qual foi o momento em que você decidiu sair do lugar onde já não cabia mais? Sua história pode inspirar quem ainda está tentando encontrar a porta de saída. Durante muito tempo, acreditei que havia enterrado meu passado, mas a vida menos silenciosa e misteriosa como ela é, sempre encontra um jeito de colocar antigos fantasmas de volta no caminho. E o fantasma, que estava prestes a me visitar, usava chapéu, joias falsas, e um nome que eu nunca mais pensei em pronunciar em voz alta. Elvira. Eu não reconheci de imediato. A mulher que entrou no ateliê, apoiada em uma bengala, e com os olhos opacos de catarata, não era nem sombra daquela dama de chapéu azul que me comprou no Porto de Santos.
mas bastou ela abrir a boca. Alguém me disse que aqui vocês ainda costuram com capricho, que não é caro e que entregam rápido. A voz era a mesma, fria, precisa, rastejando arrogância, como quem ainda acredita que o mundo gira ao redor de seus caprichos. Posso sentar? Ela disse. Sem esperar resposta, sentei-me na cadeira à frente, tentando esconder o tremor das mãos. Ela tirou de dentro da bolsa um vestido antigo, surrado, com manchas que não disfarçavam decadência. Quero que recupere esse modelo. Foi de minha mãe. Uma peça com história, e as histórias precisam ser respeitadas, não é? Eu quis rir, quis gritar, quis levantar e dizer: lembra de mim, Dona Elvira. Mas não fiz nada disso. Ela não me reconhecia. Talvez o tempo tenha me moldado em outra mulher. Ou talvez fosse o peso da culpa que a impedia de ver o que estava bem na frente dela. Enquanto ela falava dos tempos áureos, do marido senador da Casa Grande, que agora tinha sido vendida para um sobrinho distante, eu só pensava numa frase que li certa vez: a vingança não é o ato de devolver a dor, é o de sobreviver melhor do que esperavam. Peguei o vestido e disse que faria o possível. Ela agradeceu com um aceno breve, puxou um lenço puído do bolso e limpou a boca, como quem ainda esperava ser servida. Durante os 3 dias seguintes, costurei aquele vestido com mãos firmes e respiração pesada. Cada ponto era uma memória, cada lenravo, um grito que eu engoli anos atrás. Quando ela voltou para buscar a peça, veio acompanhada de uma jovem menos, talvez uma cuidadora, menos que a guiava com paciência e chamava de vó. Ela tocou no tecido com os dedos trêmulos, sorriu e disse: está perfeito. Lembra a textura dos tempos em que tudo era nosso. Naquele momento, eu sabia que poderia dizer tudo. Poderia revelar quem eu era. Poderia fazer com que ela pedisse perdão de joelhos. Ou ao menos, visse nos meus olhos a história que tentou apagar. Mas eu apenas disse: o passado pode mudar de forma. Senhora, às vezes ele volta para nos mostrar quem realmente vencemos. Ela franziu o senho, como se tivesse ouvido algo familiar, mas não reagiu. Pagou em notas dobradas menos a mesma quantia que um dia recebi escondida dentro de um pão seco, e saiu. Lenta, desfigurada, irreconhecível. Fiquei parada por longos minutos olhando para a porta. Era isso. Ela tinha ido embora, e com ela, o que restava da menina, trancada num quarto sem maçaneta. Se fosse você no meu lugar, o que faria? Contaria a verdade? Perdoaria em silêncio? Escreve aqui nos comentários. Não como resposta para mim, mas como resposta para você mesmo. Nunca mais a vi. Dizem que morreu meses depois, sozinha, em um asilo mal cuidado do centro da cidade. Não fui ao enterro, mas, naquela noite, fui até a beira do mar, o mesmo mar que me separou da minha terra natal, e joguei no vento o último retalho que bordei com o nome dela. Não como homenagem, mas como libertação. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas por agulhas e linhas. Ninguém imagina o que essas mãos já fizeram. Elas lavaram o chão, foram amarradas, tremiam de medo no escuro. Mas também bordaram histórias, costuraram esperança e ajudaram a reconstruir uma vida que muitos achavam que tinha acabado antes mesmo de começar. Eu nunca voltei à Itália. Nunca reencontrei meu pai. Não tive respostas. Tive escolhas. Fiquei no Brasil. Criei uma pequena confecção, com meu nome Mercedes de Santoro. Costurei vestidos de noiva, roupas de festa, uniformes escolares. E, com o tempo, costurei também o meu próprio respeito. Nunca mas fui madrinha de 3 crianças. E certa vez, ensinei uma delas a bordar o próprio nome num pano velho, como eu fiz um dia. Ela me perguntou: por que isso é importante? E eu responde: porque enquanto souber escrever quem você é, ninguém vai conseguir apagar você. No fundo de uma gaveta do meu quarto, guardo um envelope amarelado. Dentro dele está o bilhete da Dona Zenaide, a mulher que um dia me viu como mais do que um fardo. Toda árvore começa como semente no escuro. Você vai crescer,
só não pode deixar que te plantem em cova rasa. Eu cresci, e mesmo tendo sido enterrada viva menos, dentro de uma mala, dentro de um porão, dentro de uma vida que não escolhi, eu floresci. Hoje, minha história não é mais segredo. É costura aberta, fio visível. Marca que eu não escondo mais. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe, comente, curta. Não por mim, mas por todas as meninas invisíveis que ainda estão presas dentro de alguma mala, esperando que alguém diga: eu vejo você.